Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade do estudo e a gente vai iniciar primeiro, com a nossa oração. Pai de infinita bondade, abençoa-nos agora, Senhor, para que possamos mais uma vez refletir e meditar sobre assuntos tão importantes para a nossa sociedade, tão importantes para a harmonia na convivência aqui de nós seres humanos na Terra, e que nós possamos nesse momento receber todas as inspirações do alto, para que o nosso estudo seja proveitoso, relevante e que possa trazer para nós boas reflexões, bons pensamentos e, enfim, Senhor, mudança de atitude, mudança em nossos sentimentos e o bem para todos. Que o Senhor abençoe nesse momento, principalmente aqueles que mais necessitam, e que olhe pela humanidade inteira que vive um momento tão complicado e tão difícil. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, o tema de hoje é desigualdades sociais e a gente vai focar principalmente, no na questão da igualdade de direitos do homem e da mulher, uma visão espírita. Então, esse tema, ele já é um tema que está em diversos momentos na literatura espírita, no Pentateuco, Ele é um tema que está no Livro dos Espíritos e ele consta como uma das leis morais, Então, a gente primeiro vai começar a ver esse tema pela questão humana, pela questão terrena, e a gente vai ver também algumas questões espíritas que estão alinhadas com a questão terrena e outras questões que não. Então a gente vai ver que a visão espírita ela traz uma percepção muito moral dessa questão, que hoje em dia se discute muito, do machismo, feminismo, enfim. Qual é a melhor maneira de a gente abordar esse tema, pensando que somos espíritos imortais e que a gente vive aqui na Terra, com um corpo que é emprestado, Como aquela parábola do depositário infiel. Nós somos meramente, pessoas que estão pegando emprestado um recurso de Deus, usando esse recurso da melhor maneira possível, é o que Deus espera de nós, para que a gente possa voltar para o nosso mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, trazendo os tesouros da alma, os tesouros que a gente puder conquistar aqui na Terra. Então, vamos lá. Primeiro, o conceito de desigualdade. Para a gente falar em desigualdades sociais, a gente tem que primeiro admitir que não vivemos todos aqui na Terra da mesma maneira, com vidas idênticas, com corpos idênticos, com habilidades idênticas. A gente vive aqui na Terra com várias diferenças, Então, desigualdade social é um conceito que está muito ligado principalmente aos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, A gente fala são os países emergentes, onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gêneros, entre outros. Então, não é só no âmbito econômico. Muita gente acha que desigualdade social é o fato de o gari ganhar muito menos do que o médico e isso ser uma coisa que, na nossa concepção humana, parece natural, mas a gente entende que todos os serviços, todas as profissões são importantes e que a diferença de salário não deveria ser discrepante da maneira como é. Então a gente vê, por exemplo, atletas, os jogadores de futebol que estão aí nos times mais famosos ou os mais requisitados, que muitas vezes ganham milhões e milhões por ano, e pessoas que ganham salário mínimo e vivem assim, à beira da miséria, Muitas vezes pessoas que não têm nem salário, A gente vê muitas pessoas em situação de rua, Então pessoas que não têm onde morar, que não têm um amparo familiar. Então a desigualdade social, ela não é só no âmbito econômico. A gente vai passar disso e pensar que ela
também é o não equilíbrio de oportunidade escolar, de oportunidade profissional. Como assim escolar, Taíla? Você vai perceber que por uma questão econômica também, muitas pessoas têm uma educação diferente da outra. Mas também a gente não pode pensar que é só pela questão financeira. Existem as desigualdades culturais. Então a gente vai ver que, por exemplo, tem países que as mulheres não podem frequentar a escola. E aí a gente vê que isso é uma desigualdade muito séria, que vai afetar todas as aptidões dessa mulher, dessa menina, né, que um dia vai se tornar mulher para a vida inteira. Então, a desigualdade escolar, de profissão, de gênero, de oportunidades, desigualdades que estão no âmbito da acessibilidade, né? Então, esse é um outro recorte que um dia a gente pode fazer as aptidões e as deficiências físicas e a acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, né, uma pessoa cega, quantos obstáculos existem para essa pessoa, porque a sociedade pensa assim. A pessoa cega é que tem que correr atrás do prejuízo e não a sociedade que tem que cuidar de todas as pessoas de maneira equitativa, não igual, mas equivalente. Porque a pessoa que é cega, se você der uma caneta para ela, aquilo não vai ser tão útil se você pensar que ela não vai utilizar da mesma maneira. Né? Existem inclusive, muitos cegos que fazem trabalhos artísticos. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas para ela vai ser muito mais importante uma reglete, né? Que é aquele instrumento de fazer escrita em braille. Então, né, o tratamento igual nem sempre ele é justo, né? Você, por exemplo, dá uma aula, por exemplo, de línguas, você soltar um áudio, né, de, vamos supor, inglês. Se tiver uma pessoa surda naquela sala, ela não vai conseguir acessar aquele conhecimento. Então, a gente tem que entender que a desigualdade, ela paira num âmbito muito mais profundo, muito complexo, e hoje o recorte é no gênero, né? Quando há diferença de tratativa, de oportunidade e ou de acesso aos bens e serviços, há desigualdade social. Então, se você perceber, por exemplo, que tem uma UPA de uma região que funciona muito melhor, que tem muito mais recursos, que tem uma equipe muito mais bem formada, que recebe mais treinamento, que recebe mais subsídios e tal, e outra UPA que não tem esse mesmo recurso, a gente vai perceber que a população que está vivendo num lugar vai ter um bem-estar diferente de outro lugar. Então, por exemplo, no Brasil agora, com a questão da vacinação, a gente está vendo quanto que a desigualdade está afetando as cidades, né? As capitais estão recebendo as doses, as capitais estão tendo alguns subsídios diferentes, por exemplo, das cidades pequenas. É óbvio que a capital tem um trânsito, uma circulação de gente, então existe sim diferenças, mas a gente percebe que tem locais que são tão pobres que não tem nem às vezes as condições de armazenamento necessárias para uma vacinação em ampla escala. Então a gente está percebendo o quanto que a desigualdade ela muda a maneira como a gente vive no sentido do bem, né, dos bens físicos e também os bens imateriais, como assim, cultura, né, direito, por exemplo, a ir a um teatro, a ter acesso aos bens culturais de forma geral, né? Então, assim, os bens físicos e os serviços, né? Então, isso é muito importante a gente entender que a desigualdade, ela tá assim, ela está na nossa sociedade. Né? Ela está na nossa sociedade, a gente tem que admitir que ela existe para a gente tentar, de alguma maneira, resolver as consequências, os sintomas da desigualdade, né? Então, uma coisa que eu já comecei a falar, mas que eu acho que é super importante a gente pensar, é que no direito aprende-se que existe uma diferença entre igualdade e equidade. Né? Igualdade é você tratar todo mundo igual sem nenhum ajuste. Que é aquele exemplo que eu falei para vocês de você soltar um áudio na sua aula e tem um deficiente auditivo, tem uma pessoa surda que não escuta. Isso é tratamento igual. Aí você fala assim, agora responda as perguntas. E a pessoa que não ouve vai ficar assim. E o que é equidade? É você tratar desigualmente segundo as diferenças.
Como assim, Taila? Já que eu tenho um aluno surdo na minha aula, eu vou procurar aprender a língua dos sinais e vou, talvez, contar com a ajuda de um intérprete de Libras, se eu não sei. Ah, então, mas isso é um absurdo, porque olha só para você ver, só para aquele aluno que é surdo tem um profissional ali na sala de aula. Tem gente que acha que é um absurdo uma escola custear, por exemplo, profissionais que vão trabalhar diretamente com alunos de maneira individual. Mas isso não é uma injustiça, porque se não houver esse ajuste, essa diferença de tratamento, o aluno não vai ter acesso à mesma coisa que todos os outros estão tendo, que é o conhecimento. Então, a gente tem que entender que o acesso ao conhecimento tem que ser ajustado. Né, do mesmo jeito, o aluno deficiente visual. Se você simplesmente dá um livro para ele de tinta, ou seja, escrito ou impresso, né, a tinta, a lápis, a gente vai ver que esse aluno não vai ter acesso ao conhecimento, porque ele precisa de um ajuste, ele precisa de uma maneira diferenciada para ele conseguir o acesso àquilo ali. Então, é muito importante entender que não é um privilégio para o surdo o intérprete de Libras. Não é um privilégio para o deficiente visual o livro em braille. Isso não é um privilégio. Isso é um ajuste que vai garantir a igualdade no resultado. A igualdade tem que ser pensada para o resultado. A igualdade não é no processo, porque no processo todos nós somos seres diferentes, individuais e temos necessidades diferentes. É claro que nem sempre dá para o professor atender individualmente a todas as diferenças. Tem aluno que aprende melhor, por exemplo, ouvindo, tem aluno que aprende melhor, por exemplo, escrevendo, tem aluno que só aprende fazendo as coisas na prática. O professor tenta resolver todas as maneiras de aprender, mas a gente entende que o aluno que escuta, enxerga e que não tem nenhuma dificuldade de aprendizado, não tem nenhuma dificuldade cognitiva, se ele tiver o acesso ao professor com os meios convencionais, ele vai aprender. Mas a gente precisa fazer um ajuste para os alunos que não têm as mesmas aptidões físicas, né, e também cognitivas do que os outros alunos. Então, logo, a gente percebe claramente nesse exemplo que não há privilégio em você oferecer o intérprete de Libras, ok? Isso é muito importante pensar, porque hoje em dia muitas pessoas acreditam que tratar as pessoas de maneira diferente é dar privilégio, né? E nem sempre. A gente tem que entender que algumas diferenças precisam ser ajustadas e ser tomadas de acordo com o resultado, que é a oportunidade de aprender. Aí, se o aluno deficiente visual for desinteressado, se ele não quiser, por exemplo, aprender, se ele não está prestando atenção ali na aula, aí já é uma questão de merecimento dele, de ele tratar com o livre-arbítrio dele. Ele vai lidar com a consequência da maneira como ele agiu quando foi ofertada a oportunidade para ele. Do mesmo jeito que um aluno que enxerga ou que não enxerga, ou que escuta ou não escuta, se ele age de maneira interessada, se ele age de maneira atenciosa, ele também vai ter os benefícios da atitude dele. Então a gente vai perceber isso, né? Que isso não desmerece em momento nenhum o que a pessoa vai fazer com a oportunidade, mas a gente sabe que a oportunidade é um dever do Estado, da humanidade, de dar para todo mundo, né? Então é muito importante a gente entender igualdade e equidade. Às vezes eu vou usar a palavra igualdade como sinônimo de equidade, só para a gente também tentar entender que essa igualdade que eu estou falando é uma igualdade já com ajuste, não é o sentido. Desculpa, gente, solucei. Não é o sentido literal. Pronto, então vamos lá. Lá nas leis morais, né, no livro dos Espíritos, a gente tem a lei de igualdade. Então, a gente vai ver bem aqui embaixo, olha,
de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, a gente está vendo que está lá no Livro dos Espíritos, né? A gente tem vários tópicos nesse mesmo assunto. A gente está, então, falando de uma lei moral imutável, perfeita, que veio de Deus, né? Uma lei divina. E aí, a gente vai ver esse trechinho aqui do Consolador, do Espírito Emmanuel, né? E a psicografia de Chico Xavier, que eu acho que é bem bacana. A pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Ou seja, como praticamente todos os membros da nossa sociedade necessitam de provas para poder aprender a lidar com as situações, acaba que algumas calamidades se tornam enfermidades do nosso organismo social. A gente tem pessoas que precisam de expiação, pessoas que precisam de provas, pessoas que precisam dos dois, né? Então, a gente entende que muitos dos problemas que existem na Terra, eles oferecem oportunidade para a gente crescer. Mas a gente sempre pensa que é como diz o Cristo no Evangelho. É necessário muitas vezes que o escândalo ocorra, mas ai daquele que promove o escândalo. Então, não é por achar que a miséria pode fazer alguém se provar num aspecto que a gente vai causar miséria no outro, né? A ideia não é essa. A ideia é que a diversidade dos desafios fazem com que a gente aprenda. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, Emmanuel logo esclarece: a causa patogênica, né, ou seja, a causa dessa doença social, dessa enfermidade do nosso organismo social, é a falta da iluminação, é a nossa inferioridade moral. A nossa inferioridade faz com que a gente crie situações que a gente mesmo herda depois como provas, como dificuldades e como expiações. Então, né, quem está hoje em dia num local de privilégio, vivendo uma situação de relativa estabilidade financeira, ou alguém que tem um organismo muito saudável e que veio assim com muitas facilidades na vida, não entenda isso como simplesmente um puro merecimento, porque você é um espírito perfeito. Porque Jesus era perfeito, nasceu numa casa simples, humilde e foi para a cruz. Então, não significa que você tem uma vida boa, que aquilo é porque você não precisa ajudar seus irmãos, que você não está tão bem em provação. A provação de quem é rico é compartilhar com quem é pobre. A aprovação de quem é pobre é ter a humildade de entender que todos dependemos de todos. E que se hoje eu estou no local de depender, de precisar da ajuda, do auxílio de alguém, amanhã eu posso estar no lugar de ajudar. E esses locais a gente vai mudando e transformando durante não só a nossa vida, mas todo o processo reencarnatório, né? Então, todo mundo, quando é bebê, dependeu do pai e da mãe. E a gente não tem vergonha disso. A gente sabe que um bebê depende. Então, por que não perceber que enquanto pessoas adultas e pessoas humanas, a gente também depende do apoio, do amor, da afetividade, da amizade de todo mundo. Depender não é um problema. Né? Quando a humanidade estiver regenerada, a gente não vai ter nenhuma moléstia coletiva, porque todos entenderão que são irmãos de todos. Nós somos irmãos, então a gente não vai aceitar que tem uma pessoa passando fome, que tem uma pessoa sendo maltratada por nenhum motivo. A gente não vai aceitar isso da mesma maneira que a gente não quer aceitar que alguém que a gente ame muito, que está no seio da nossa família, passe por isso. Então, eu, quando minha bebezinha chora, eu não sei nem o que é. Às vezes ela tá chorando de mãe, fez o cocôzinho, só tá assim, chateada porque tá com a fraldinha suja, mas eu vou prontamente lá resolver. Quando a humanidade for regenerada, eu não vou fazer isso apenas para quem é filho do meu sangue. Eu vou fazer isso por todo mundo, né? Não no sentido literal, mas no sentido de
Nós não vamos ter mais a visão egoísta de que somos, né, individuais e que a gente tem nossa família aqui que é melhor do que a outra, ou que, não, meu filho eu não aceito, mas o filho do outro não tem problema. Então, a desigualdade social, ela é, né, um fruto desse tipo de pensamento que é inferior. E daí vem as provas, as expiações, para a gente aprender a mudar essa dinâmica, né? Então, de novo, lá no Emmanuel, continuando. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. Compreende-se, geralmente, que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Então a gente percebe, né, eu acho que nessa pandemia ficou mais claro ainda que ter muita tecnologia, que ter uma sociedade super avançada não significa que a gente já conseguiu resolver as questões da desigualdade social, né? Hoje fica muito claro para todo mundo que a desigualdade afeta todo mundo, né, de maneiras diferentes, mas todo mundo, e que nós temos que fazer algo sobre isso. Então é preciso que a gente aprenda a ter paciência, abnegação, que a gente desenvolva habilidades para resolver essas questões, né? Para esse sentimento generoso e humanitário ele aumentar. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se dia em dia. Né? Então, assim, quem está querendo dizer o seguinte, né? Desculpa, gente, aqui já é Leon Denis. Essas duas partes aqui já é Leon Denis no livro Depois da Morte. Aqui a gente percebe que, não obstante toda a necessidade da mudança, essa mudança não deve vir com violência, essa mudança não deve vir com afronta, com ameaça, com insulto, com nenhum tipo de atitude que também atrapalha a paz. Né? Então, nesse sentido, trazendo para o nosso estudo, a gente percebe que há inúmeras desigualdades de gênero que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em diversos níveis, tanto nos âmbitos legais quanto também nos âmbitos informais na nossa cultura. E a gente tem que entender que, enquanto mulher ou enquanto homem, porque também tem muitos homens que lutam para poder desconstruir o machismo, essa luta não deve ser com a espada embanhada de sangue, né? Essa luta tem que ser uma luta pensada na paciência, na busca da conversa, do diálogo, do esclarecimento e entendendo que as pessoas aprendem com o exemplo do bem muito mais do que com a repreensão violenta e agressiva, né? Ao contrário, tem muitas pessoas que se você for conversar com ela e você falar com muito jeitinho, isso, muita educação, aquela pessoa vai meditar nas suas palavras. E se você já chegar xingando, às vezes sua palavra podia até ter um fundo de razão, porém a falta de tato nessa questão faz com que a outra pessoa nem tenha vontade de meditar sobre aquilo que você falou. Então, é óbvio que todo mundo deve tentar esclarecer ao máximo possível as pessoas que têm atitudes que sejam racistas, que sejam machistas, que sejam preconceituosas de qualquer maneira. Mas esse esclarecimento, ele tem que vir na base do Evangelho do Cristo, né? Cristo foi enérgico em muitos momentos, né? Ele foi firme, sim, sim, não, não. Ele foi muito claro diante das situações em que ele foi colocado para ser testado se ele iria contra a lei mosaica ou se ele iria
ir contra uma tradição, mas ele não deixou de ser benevolente, ele não deixou de ser amoroso, ele não deixou de ser cordial. Quando eu digo cordial, no sentido mesmo a gente entender a necessidade de respeitar o outro, mesmo quando o outro está em erro. Então, você mostrar para o outro que ele está errado é muito melindroso, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como a gente vai mostrar para o outro que é possível ele pensar de uma outra maneira, que existem outras possibilidades na vida. E eu acho que aí a gente pode um dia pensar em conversar sobre comunicação não violenta, que é um desafio enorme para toda a humanidade, né? Porque a gente já tem o hábito de acusar e o outro retruca. E aí ninguém reflete sobre o que o outro falou, né? Então, gente, a desigualdade de bens não é problema apenas material, né? O poder de decisão, o poder de voto, de voz, acesso à educação, à saúde, a participação política e cidadã, a proteção contra a violência, contra o assédio, enfim, todos os direitos que garantem o bem-estar e a dignidade da pessoa humana são bens e devem ser acessíveis a todos, inclusive as mulheres, né? Então a gente vê hoje muito a luta, principalmente nas redes sociais, as várias postagens sobre mulheres não aceitarem mais assédio dentro da empresa, nas ruas, mulheres não aceitarem isso e principalmente mudar aquela mentalidade de que a mulher serve para ser um objeto sexual, um objeto de atração. Não, é entender que o corpo da mulher é um corpo igual ao do homem que veio aqui. A gente que é espírita sabe que o nosso corpo veio aqui para servir a nossa missão reencarnatória. Então, o corpo da mulher ele não serve mais para beleza do que o homem, por exemplo, no sentido da vaidade, né? A gente vê muito falando assim, a mulher tem que ter autoestima. A autoestima da mulher, o povo fala que é maquiagem, que é roupa, que é moda. Mas aí a gente fala assim, não, por que a autoestima da mulher não é inteligência? Por que a autoestima da mulher não é a maneira como ela sabe lidar com o público, com as pessoas? Por que a autoestima da mulher não são nas habilidades que ela tem enquanto ser humano e não enquanto um corpo? Né? E a gente vê muitas pessoas batendo nessa tecla de que mulher ter autoestima é usar brinca, é usar batom, tá com a roupa da última moda. E aí a gente vê que isso diminui o interesse e diminui a sensação de capacidade que a gente coloca nas nossas filhas, nas nossas meninas desde pequena, para poder começar a pensar assim, não, eu não sou um corpo que vai enfeitar o mundo, eu sou um ser humano que vai contribuir de maneira cidadã com a minha profissão, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com todas as decisões que eu tomo. Se eu jogo um papel na rua ou se eu não jogo, não importa a roupa que eu estou usando. Eu estou sendo cidadã, eu estou fazendo um ato que é um ato de participação na minha sociedade. Então eu tenho que desenvolver esse espírito de cidadania, de valor, esse espírito de inteligência, de contribuição para o meu semelhante, né? E muitas vezes a gente enfatiza muito a importância da mulher hidratar o cabelo, da mulher ter uma rotina de beleza como se esse fosse o objetivo da mulher no mundo, e não é. Né? Esse não é o objetivo nem da mulher e nem do homem, né? A gente sabe que os corpos, eles estão aqui para nos servir e não a gente servir ao corpo, né? Então, quando alguém me fala assim, quando tava na época que podia sair, você vai na academia? Eu falava assim, não, eu não gosto de malhar, eu faço outras atividades físicas que eu gosto mais. Muita gente fala comigo, mas essa atividade nem deixa o corpo definido. Eu falava assim, não, tudo bem, mas eu não sirvo o meu corpo me serve. Então a atividade física é para manter a saúde, né? Para manter o colesterol baixo, manter o nosso corpo realmente saudável. Mas se eu for preocupar em deixar cada músculo do meu corpo o máximo possível Ai, gente, eu não sei nem como é que é a palavra hipertrofia, não sei como é bem musculoso, eu vou viver uma vida inteira servindo ao meu corpo, né? E isso é uma coisa que é muito vinculada aí para a mulher, principalmente, né? Porque a mulher tem um corpo diferente do homem e muitas vezes a mulher se preocupa muito mais com, ai meu Deus, será que tô gorda? Será que eu não tô? Será que eu tô isso? Será que eu tô aquilo? E a gente vai ver que esse tipo de mentalidade é uma prisão, né? Uma prisão
para o engrandecimento do espírito. Então vamos lá. Um pouquinho da lei terrena, né? Então a Constituição brasileira, ela é referência no que diz respeito à valorização da pessoa humana. A Constituição brasileira sempre foi vista como uma Constituição humana e que valoriza os direitos humanos. Então, na nossa Constituição, lá no artigo 1º dos princípios fundamentais, a gente tem o seguinte: constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, a nossa República, a República Federativa do Brasil, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Então, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana parece uma coisa assim redundante, né? Pessoa humana. Mas realmente a ideia de uma pessoa humana é entender que acima de qualquer diferença que nós temos, que são de cunho étnico, de cunho de gênero, cultural, social, econômico, não importa, somos todos pessoas, somos todos seres humanos e todos nós merecemos a dignidade. Então, quando a gente fala de dignidade, a gente tem que entender que é um respeito profundo ao nosso livre-arbítrio, livre pensar, à nossa capacidade de ser humano, de potencializar aquilo que nós podemos ser. Nós, seres humanos, temos uma missão muito diferenciada na natureza, que é de interferir ativamente na nossa sociedade e transformá-la de maneira livre, né? Os animais não fazem isso. Uma zebra não decide um belo dia que ela vai ser uma girafa, passa a ver com as girafas e muda a maneira de viver das girafas e começam a fazer outros instrumentos. Isso não acontece. Os animais, eles vivem sob o determinismo divino de uma maneira instintiva. Então, eles não transformam a sociedade em que eles vivem de maneira tão avassaladora como nós transformamos. É claro que os animais também mudam, também progridem, mas olha o que o ser humano tem como dignidade. Ele aprende, ele herda o aprendizado que veio de pessoas que viveram, olha só, há mais de 2000 anos, a gente consegue reaver esses aprendizados a partir da nossa escrita, da nossa fala, da maneira como o nosso cérebro vai se desenvolvendo, da maneira como a gente consegue transpor vários obstáculos da natureza com os nossos instrumentos, com as nossas técnicas, com a nossa tecnologia. Então, a dignidade da pessoa humana tem muito a ver com esse respeito profundo de a gente acreditar que todo ser humano merece tudo isso que eu falei, merece o progresso, merece fazer parte disso ativamente e passivamente, ou seja, ele produz, ele também recebe. Todo ser humano deve ser entendido como alguém potencialmente criador e como alguém que deve sempre ser protegido por toda a humanidade. Não importa se é idoso, se é bebê, se é adulto, se é homem, se é mulher, inclusive não importa se é uma pessoa que cometeu erros. Até as pessoas que vivem no sistema prisional, elas devem ter a sua dignidade de pessoa humana respeitadas, não devem ser submetidas à tortura, não devem ser submetidas a castigos que ferem sua dignidade. Então a gente tem que entender que todo ser humano merece isso. E isso, né, eu não estou tirando nem da lei de Deus, eu estou falando que está na lei do nosso Brasil mesmo, né? Não parece que isso é lei, porque a gente vê tanta gente vivendo sem dignidade, ou seja, né, sem respeito a tudo isso, né? Então a gente percebe que a gente ainda não consegue cumprir nem a lei dos homens, né? Lá dos princípios fundamentais, no artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. Porque não basta apenas ser justa, não basta apenas ser livre, tem que ser solidária. A justiça, ela só vem com a solidariedade. A gente só consegue ser justo quando a gente vê o ponto do outro. Não existe justiça para quem olha só para si. Não existe justiça para quem é egoísta. Todo mundo que é egoísta vai ser tendencioso e vai ser injusto.
todo mundo que é egoísta, ou seja, que pensa só em si, que pensa só nos que ele mesmo ama, não vai conseguir ver a necessidade do outro, a importância do outro da mesma maneira que ele vê a sua própria importância e a importância de quem ele ama. Então, a justiça está muito ligada à ideia de solidariedade, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, agora eu vou ler aqui só essa parte que está grifada, porque a nossa Constituição, gente, é muito bonita. É muito bonita. Isso aqui é muito lindo, você pensar, né? Uma sociedade livre, justa e solidária. Que maravilha, né? Assim, já ia ser um grande passo para a gente poder atingir uma paz aqui na Terra, se a sociedade realmente fosse assim. Lá no artigo 14, os princípios, né, que vão reger as nossas relações, prevalência dos direitos humanos, que eu grifei, né, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Então, aqui a gente está vendo que o Brasil tem como missão na sua relação internacional, né, e, claro, também nas relações internas, a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos, né? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, né? Nos seguintes termos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ah, Taíla, mas por que tem, por exemplo, coisas na lei que são diferentes? Porque a gente sabe que o homem e a mulher têm sido considerados diferentes em muitos aspectos que a gente sabe que não tem tanto fundamento científico, mas alguns têm. Vou dar um exemplo. Um dia, num lugar que eu já trabalhei, eu vi uma colega minha, recentemente tinha tido um filho, aí ela voltou da licença maternidade, ela estava indo com a bombinha dela manual para o banheiro e um frasquinho de álcool em gel, e estava indo lá tranquila. Aí eu falei assim, nossa, você vai bombear leite no banheiro? Ela falou, porque, né, aqui não tem lugar para bombear leite. Aí eu pego, passo álcool em tudo e tal, e aí eu tiro lá no banheiro, do banheiro, junto com várias outras pessoas fazendo suas necessidades, escovando seu dente e tudo que for. Aí eu, assim, limpo mais ou menos a pia e tiro lá rapidinho, eu olho uma hora que tá vazio e tal, e aí eu levo pra geladeira, lá no tal andar que só fica ligado até tal hora e não sei o que tem. Aí depois eu peço pra fulano vir buscar pro leite, porque depois a geladeira tem que ser desligada pro leite não estragar. E aí, assim que eu bombei leite pro meu filho. Sendo que a gente sabe que na lei do Brasil é preciso que toda empresa forneça um espaço adequado, minimamente higiênico, para uma mulher tirar leite para o seu filho. Então eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, eu fiquei com uma pena profunda, porque eu pensei, tirar leite no banheiro, por mais que ela leve um frasquinho de álcool em gel e tudo mais, não é higiênico. A gente sabe que quando a descarga é acionada, os coliformes fecais, aqueles antibactérios, tudo espalha pelo ar. Né? Tanto é que os infectologistas pedem para não deixar a nossa escova de dente ali destampada do lado da pia, do lado do vaso. Porque a gente sabe que aquilo que sai do vaso eventualmente vai pairar pelo ar na hora que usar a descarga. Então eu fiquei assim pensando, nossa, gente, faria sentido ter na lei do Brasil que os homens também tivessem uma sala para bombear leite? Não faria. Isso é um direito que naturalmente só as lactantes têm. Só as pessoas que estão produzindo leite que podem ter. Né? Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Então a gente vai voltar naquela ideia de equidade. A igualdade é você dar acesso um acesso ao resultado. Qual que é o resultado de você ter um ambiente apropriado para tirar leite? É que você não contamine o seu filho ou sua filha com, por exemplo, coliforme fecal, que era o que essa minha colega estava correndo risco de fazer.
Então a gente percebe o quanto que é importante haver uma conscientização dos direitos das mulheres, né? Então, assim, isso é uma coisa que poucas pessoas já pararam para pensar. Mas as mulheres que voltam ao trabalho, que estão ainda amamentando, elas precisam desse espaço. E isso é uma coisa que a lei do Brasil garante, né? Protege a mulher nesse sentido, mas isso não é feito na prática, né? Então não é um privilégio da mulher ter uma sala higiênica para poder tirar leite, né? Não é se um homem um dia falar assim, então eu também quero ter uma sala para eu dormir, tá? Mas aquela sala não é para mulher dormir, é para um lugar que, por exemplo, não tem um vaso ou que se tem uma pia, mas que seja um espaço que não seja de ampla circulação, porque tirar leite é uma coisa muito complexa. Quem vai doar leite, quem já doou, sabe o quanto que existem protocolos para você poder estar higienizado o suficiente para fazer isso, para justamente não contaminar, né, o leite da criança. Então, assim, são coisas que não são privilégios, são necessidades que a mulher tem, a lactante tem, o homem não tem. Né? Então, a pessoa que não está produzindo leite não tem essa necessidade. E a pessoa que está produzindo tem. Então, não é um privilégio. Na mesma circunstância, a gente pensa naquilo que eu falei sobre os surdos na aula, né, de língua, ouvindo uma prova, ouvindo um áudio, e também aos deficientes visuais, que vão receber, às vezes, uma prova escrita à tinta e não vão conseguir ler. Então, é a mesma coisa, não é um privilégio você dar uma prova em braille, não é um privilégio você arranjar um intérprete de Libras. Isso é uma necessidade para que aquela pessoa tenha o mínimo da sua dignidade respeitada. No mesmo caso também da mulher, existem coisas que são diferentes do homem porque o organismo é diferente. Então a mulher precisa de alguns ajustes para poder conseguir ter o mínimo da sua dignidade. Naquele dia que eu vi minha colega fazendo isso, eu fiquei assim, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada e fiquei muito triste por ver ela indo lá e aquela falazada no banheiro, aquele banheiro com aquele tanto de box, todo mundo dando descarga um ao mesmo tempo, e eu pensando nela ali, improvisando, em cima de não sei aonde, a bomba. Enfim, é uma situação que não respeita nem ela e nem a necessidade do filho dela ou da filha, ou não importa, né? De ter um acesso à saúde, que é um princípio básico, né? Então a gente vai ver que ninguém deve ser submetido a tratamento degradante, desumano, ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, se eu tenho um carro, eu tenho que seguir as leis de trânsito, mas tem outras coisas que eu não sou obrigada a fazer, né? Então, essa ideia de não ser obrigado, de você ter uma liberdade, isso é muito importante, né? A gente tem que entender que a gente tem que garantir que todos sejam protegidos de maneira igual ou equitativa. Então, gente, vamos pensar agora um pouco na lei de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Assim, desaparecerão um dia, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Então, é aquilo que eu falei com vocês. O escândalo, ele muitas vezes precisa acontecer, porque a gente precisa de situações adversas que nos fazem mudar, que nos fazem transpor obstáculos. Vou dar um exemplo. Eu morro de medo de avião. Vamos supor que eu morra de medo de avião. E aí vem um emprego, eu tenho aquela fobia mesmo. Vem um emprego que eu preciso viajar. E aí eu preciso daquele emprego e tudo mais. Eu vou superar o meu medo de avião quando eu começar a viajar, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo. E ali, naquela situação adversa, que eu estou dando um exemplo bem light, né, um exemplo bem tranquilo, eu vou aprender a habilidade de lidar com os meus medos, né, de ter coragem, de confiar em Deus, de começar a pensar, eu estou colocando minha vida nas mãos de Deus. O meu medo, ele não é justificado, né? No sentido de que o que for para acontecer com a minha vida, o dia que Deus vai me levar ou a maneira como Deus vai me levar, eu não tenho controle.
Eu controlo um monte de coisas, mas tem coisas que eu não posso controlar, então eu vou lidar com isso. Então a gente vai perceber que as situações adversas, elas fazem a gente aprender, né? Nessa pandemia, por exemplo, quantas pessoas que foram aprender a lavar a mão, né? Assim, é uma coisa que eu tô dizendo assim, parece bobo, mas muita gente vai na torneira, faz assim, e acha que com sabão e acha que já lavou. Muita gente só foi aprender que lavar a mão tem esse movimento, tem que lavar a unha, o dedão, o outro dedão, só agora na pandemia, que a vida inteira lavou a mão assim e nunca parou para pensar que até aqui tem bactéria, aqui a gente tem que ir em todos os lugares. Ou seja, a pandemia ela trouxe a oportunidade de muitas pessoas aprenderem coisas que antes elas não sabiam, né? E ela também traz o desafio para os cientistas desenvolverem vacina, desenvolver métodos, as pessoas aprenderem um pouco mais sobre proteção do outro, cuidado do outro, solidariedade. Ah, Taíla, mas tá tendo um monte de morte, tá sendo muito difícil, tá sendo muito ruim. Claro, eu não tô dizendo que é bom, tô dizendo que as situações difíceis fazem com que a gente, de alguma maneira, se movimente para poder aprender e melhorar. Muitas vezes, quando a gente vive uma vida monótona e rotineira, sem nada de diferente, sem nada que saia um pouco dos trilhos, a gente não pensa sozinho em aprender. Até porque o nosso cérebro, né, humano, ele precisa de estímulos diferenciados para aprender. Né? Então a gente tem que entender que eu não estou dizendo que a pandemia foi simplesmente boa, mas estou dizendo que são essas situações que Deus prepara para a gente que vão nos forçar a criar novas habilidades. E aí a gente aprender a tentar deixar só nas mãos de Deus a obrigação de criar essas situações. Por quê? Porque a natureza já tem diversos recursos para poder trazer para a gente as adversidades, né? A gente não precisa da pobreza, da miséria, a gente não precisa do assassinato, a gente não precisa do estupro para ninguém aprender, para ninguém quitar suas dívidas com Deus. A gente não precisa do mal para evoluirmos. A gente precisa de situações que possam nos testar e nos provar. Então tem gente que brinca assim: ah, eu jogo papel e lixo no chão para dar emprego para o gari. É aí que normalmente aluno meu falava muito isso. Eu falava, gente, você já parou para pensar que o dinheiro que vai para o gari, se tivesse menos lixo nas ruas e tudo, estaria indo para um outro serviço que poderia beneficiar ainda mais a sociedade? Então não é preciso que a gente faça o mal para que aconteça alguma coisa de bom, para que alguma coisa venha, né, corrigir aquele mal. Então muita gente fala esse tipo de coisa, né? Se eu não fizer isso aqui, aí também eu não dou, aí também não faz sentido. É, é, essas coisas que eu ouço muito, ouvia muito isso de aluno, né? Se eu não jogo o papel no chão, aí não faz sentido. Ah, se eu não erro nisso aqui, aí não faz sentido ter lei, ter advogado, as pessoas, né? Polícia, o policial só existe porque existe o ladrão. Não é verdade, né? Não faz sentido nenhum. Todas as funções que existem aqui na Terra que tem a ver com a desigualdade social, que tem a ver com os problemas armados, os problemas que a gente vê que o nosso mundo ainda enfrenta, eles vão ser substituídos por outras funções quando a gente não tiver mais esses problemas acontecendo, né? E isso é muito natural, né? Então a gente tem que entender que a desigualdade social não é lei de Deus e a gente não contribui para uma pessoa pensando assim, ah, ela tem que passar por aquilo mesmo. Aí eu vou deixar fulano realmente ficar à míngua. Aí eu não vou me preocupar com isso, porque se isso está acontecendo com ele é porque ele merece ou ela merece. Não, não é assim, né? A gente tem que entender que o respeito, o amor, eles têm que surgir para a gente poder começar a viver uma vida mais feliz aqui na Terra, mais plena. E a gente é herdeiro das nossas atitudes. Então, tudo aquilo que a gente fizer no sentido de negligenciar o bem do outro, a gente vai colher em algum momento. Né? Então, não sejamos ingênuos de pensar que muitas vezes a gente vai
deixar para lá certas situações em que a gente poderia ter feito bem e que isso não vai ficar impune, no sentido de a nossa consciência vai cobrar um dia, né? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. São iguais perante Deus o homem e a mulher? Têm os mesmos direitos? Aí olha a resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, as leis são as mesmas para ambos, os direitos também, né? E a gente vai pensar que direitos e deveres, principalmente no âmbito espiritual, porque a gente sabe que, igual eu falei, né, tem certas situações que os direitos vão ser diferentes porque existe uma diferença na situação, né? A gente sabe que não é tudo no corpo do homem e da mulher que funciona igualmente, então vão ter situações que vão precisar desses ajustes, mas de maneira moral, os deveres e os direitos são os mesmos, né? Então vamos continuar. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de uma mulher animar o corpo de um homem e vice-versa, né? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Vamos pensar bem nessa pergunta. As provas é que guiam. E a gente percebe que as mulheres passam por provas diferentes dos homens nos diversos países e situações que a gente vê, que a gente encontra. Porque, igual eu falei, tem país que se você nasceu mulher, você não pode nem estudar. E tem país que, por exemplo, a desigualdade de gênero é tão pequena que vai pouco importar mesmo, que as provações elas vão ser mais próximas. E aí a gente vai pensar de novo nessa fala aqui. As desigualdades não são lei da natureza. Quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar, a gente não vai viver desigualdade. Então a gente tem que entender que a escolha da prova muitas vezes para um espírito escolher vir homem ou vir mulher numa situação social ou numa situação financeira diferente, tudo isso tem a ver justamente com o peso da desigualdade, né? E quanto mais a gente lutar por uma sociedade mais justa e solidária, menos isso vai pesar, ou seja, menos vai haver desvantagens em uma situação ou outra, pensando que o machismo e o preconceito são ruins para ambos, tanto para a mulher quanto para os homens, né? A mulher vive o machismo de maneira muito escancarada? Sim, mas o homem também vive o machismo de maneiras diferentes, né? Então, essa pressão para que o homem não demonstre sua vulnerabilidade, para que o homem não expresse sentimento, para que os homens não tenham uma rede de apoio, de desabafo entre si, porque as mulheres já têm o hábito de conversar com as amigas, desabafar, e os homens não têm esse hábito. A gente vê que hoje em dia, algumas gerações agora é que estão buscando criar esse hábito dos diálogos sentimentais, né? Ou seja, o homem tem sentimento igual todo ser humano tem, mas foi se criando a ideia de que não, o homem não tem sentimento, só a mulher que tem. Então isso também é prejudicial para o homem, né? De onde vem, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, aqui a gente já tem um resumo, né? Não é preciso pensar que isso de alguma maneira é bom. Qualquer predomínio injusto, cruel, qualquer inferioridade que a gente faça o outro passar, seja ele homem, mulher, negro ou branco, ou qualquer que seja a diferença que a gente encontre, isso é uma obra do orgulho, do egoísmo e da crueldade humana. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça.
A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro corpo, né? Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, a gente tem que pensar muito em como esse estudo vai trazer para a gente uma reflexão nas nossas ideias e conceitos antigos que muitas vezes percorrem o nosso inconsciente, percorrem a maneira como a gente age com os outros e nem sempre a gente percebe, né? Então, uma coisa que eu escuto muito: Eva corrompeu Adão, então as mulheres seduzem, enganam e arrastam o homem para o mal. Gente, Adão e Eva são figuras simbólicas, né, da Bíblia, então não existe aí uma vontade da Bíblia de dizer que todas as mulheres vão ser Evas, no sentido de cometer o erro, né? E inclusive os dois que cometeram juntos, né? A mulher é sentimental e o homem é racional. Mulheres são dramáticas e homens não choram. Essa é uma ideia antiga que é ruim para os dois lados, porque pensar que a mulher tem sentimento que o homem não, que o homem por razão, tira o direito do homem de expressar e de ser livre no seu sentir. Quantas vezes amigos meus já vieram conversar comigo uma coisa e falaram assim: nossa, eu não tenho coragem de conversar isso com um amigo homem, porque ele vai falar assim: se você tá falando de sentimento, você é gay. Deixa de ser mulherzinha. E aí já entra num preconceito com outro preconceito, com diversas ofensas que não tem nenhuma base, né? Primeiro, usar a homofobia ou um xingamento homofóbico como se fosse um defeito. E depois falar que ser mulherzinha também é um defeito. E outra coisa, falar que um homem desabafar com outro homem, uma pessoa falar do sentimento, é ela ser menos digna. Então isso não tem nada a ver. Então a gente vai ver que esse tipo de pensamento vai ser bem prejudicial para várias pessoas, não só do sexo feminino, né? O homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Essa é ótima. O homem é a cabeça, né? Ele tá em cima, ele pensa, e a mulher só direciona. Isso, gente, é uma visão antiga, né? Hoje em dia, as constituições familiares, elas são tão diversas. A gente vê mulheres que são chefes de família, que têm um salário, às vezes, maior do que o do marido, e pais que hoje em dia querem atuar ativamente na criação dos filhos e que querem viver um período em casa. Inclusive, existem países que fazem a licença maternidade e paternidade com a mesma duração, podendo ser alternadas. Então, por exemplo, tem alguns países da Europa que se a mulher tem 1 ano de licença maternidade, na Dinamarca, se eu não me engano, o homem também tem 1 ano. E cada um pode tirar quando quiser. Normalmente a mulher tira o primeiro ano por causa do aleitamento exclusivo, que é muito, né? É muito divulgado e protegido no sentido da mulher amamentar as suas crianças, né? E depois o homem tira sua licença de 1 ano. Então isso não desmerece o homem. Um homem cuidar de uma criança não é menos digno do que ele sair para poder escrever no computador numa empresa. As pessoas têm essa ideia, né, de que não, gente, o homem não, o homem é o chefe da família e ele dá as ordens de tudo, a mulher só tenta direcionar, mas hoje em dia os modelos familiares são de diálogo e a gente tem buscado cada vez mais que as relações humanas não sejam hierarquizadas, né? Até mesmo dentro das empresas, até mesmo de um chefe para um empregado, para um funcionário, que não haja essa ideia de inferiorização. A mulher é melhor nas tarefas domésticas e o homem é melhor nos cargos de liderança. É outro mito. A gente é melhor naquilo que a gente é treinado para fazer. Então, se a mulher é treinada para fazer tarefa doméstica desde criança, é muito óbvio que ela vai ser melhor nisso. É claro que cada um tem vocação, Taíla, tem aptidão? Tem, só que essas vocações e aptidões foram construídas ao longo das nossas encarnações. Não quer dizer que você não possa aprender alguma coisa que numa vida passada você não aprendeu, né? Se eu hoje em dia gosto muito de arte, nada me impede na próxima vida tentar trabalhar com uma profissão que seja mais das exatas, para eu aprender novas aptidões. Se você for mulher, uai, o que tem? Qual que é o problema? A mulher não pode aprender? A mulher não pode exercer papel de importância e de destaque? Isso é um preconceito, né?
a mulher pertence ao homem, né? Então, ou seja, ela é do pai ou ela é do esposo e em algumas sociedades do filho, né? Então, tem algumas sociedades ainda hoje em que a mulher ela não tem direito sobre si e que, por exemplo, se o esposo morre, a casa vai pro nome do filho, né? E não para o nome da mãe, né? Essa ideia de que a mulher realmente pertence ao homem. Então, isso é uma ideia que vai aí mostrar pra gente quanto que a gente é arcaico de pensar assim. As relações afetivas sofrem muito com a sentido da violência, né? O quanto que esse pensamento traz um tipo de violência que é o homem sente que, não, eu posso trair, mas se minha mulher trair, eu mato ela. Então, esse pensamento de que o homem é incontrolável, o homem não dá conta de ser fiel, mas a mulher ela tem que ser fiel e obediente. Não, gente, todo mundo tem que ser fiel a todo mundo que tem compromisso um com o outro tem que ser verdadeiro e justo com seu compromisso, né? Olha, eu te amo, eu quero estar só com você. Vamos ter um relacionamento monogâmico, fiel, em que a gente só tem relação afetiva um com o outro? Vamos fazer assim? Isso é um combinado adulto e maduro. Sim, vamos fazer isso. Ok. Se um belo dia alguém acha que não, olha, para mim já não dá, tá difícil, a nossa relação não tá sendo tão bacana, eu tô vivendo alguma outra coisa internamente que quer me fazer afastar de você, né? Seja qualquer seja o motivo. Aí as duas pessoas conversam e também, de maneira bastante amigável, podem fazer a separação, né? Assim, de namoro, de casamento, enfim, né? Tô dizendo que esse tipo de situação de um pertencer ao outro, isso é muito cruel. As mulheres têm maior vocação religiosa, mas não devem assumir papéis de destaque. A gente vê muito isso, principalmente em organizações religiosas, em que um homem pode assumir o papel de destaque, né, de pastor, de padre. A gente vê muitos homens assumindo esses papéis, mas a gente ainda é criado com essa mentalidade de que ir na igreja, rezar é coisa de mulher, por causa da ideia do sentimento. A mulher é o sentimento e o homem é a razão. Então, o homem não tem paciência para essas coisas de religião e a mulher não. A mulher gosta disso, porque a mulher é sensível, a mulher tem intuição. Olha que pensamento que afasta os homens da religiosidade. Gente, desculpa, um alarme de um remédio. Olhe que pensamento que afasta os homens da religiosidade, da vivência espiritual. Os homens que são criados em lares que se entende que coisa de igreja, de templo religioso é coisa de mulherzinha, que a mulher que é sensível, que a mulher que é intuição, o homem não, o homem tem que ser coisa prática, o homem troca chuveiro, o homem. Isso é um pensamento que está tirando, né, o acesso desse homem intimamente, porque se ele começar a fazer coisas que mulheres fazem, ele vai ser questionado na sua masculinidade. E aí, olha que coisa complicada. Quantos homens hoje em dia têm dificuldade de fazer uma prece e se entregar por não poderem ser sentimentais, por não poderem fazer coisas que são consideradas de mulher, né? Então, assim, é um pensamento que atrapalha todo mundo. A mulher deve ser delicada e discreta, o homem é violento e não consegue se controlar. Esse é outro conceito antigo muito complicado, porque aí as mulheres entendem que ser delicada e discreta é aceitar a violência que recebem do homem, e o homem aprende que é normal ele ser violento mesmo, porque isso é coisa de homem. E aí junta o homem e uma mulher na casa e acontece a agressão no seio doméstico, a agressão familiar, e aí vive-se relacionamentos a vida inteira com situação desse tipo. Então a gente tem que entender que por mais delicada e discreta que seja uma mulher, ela não deve ter uma passividade, ela não deve aceitar o comportamento agressivo de qualquer pessoa, porque ser mulher é isso. Né? Do mesmo jeito que um homem que já está acostumado desde criança a falar, não, homem brinca de luta, homem brinca de bater, e aí ele vai criando esse comportamento moralmente agressivo, e aí ele passa essa agressividade para os outros seres humanos que ele acha que são inferiores a ele, seja mulher, filhos e as pessoas que estão hierarquicamente na família abaixo dele.
E isso se torna um problema seríssimo, porque esse homem vai errar achando que tá certo, então ele vai passar uma encarnação inteira enganado, né, achando que tá errando, mas que tá certíssimo, porque o papel dele é ser violento e é bater mesmo. E a mulher muitas vezes não vai defender os filhos, não vai se defender, não vai buscar a justiça, não vai buscar uma mudança de comportamento do companheiro, conversando e tentando resolver primeiro de maneira pacífica e depois, se necessário, de maneira judicial mesmo, né? Porque violência doméstica é um crime, né? E pode levar à morte, porque ela acha que esse é o papel da mulher, né? O papel da mulher é esse, o papel do homem é aquele. Então, olha que pensamento mais perigoso. Ah, esse é ótimo. O homem dirige melhor que a mulher. Esse aí foi um que me afetou, porque eu tenho pavor de dirigir. E aí eu falo assim, gente, como que a mulher não vai o homem não vai sentir mais vontade de dirigir, sendo que ele desde criança dá um carrinho para ele e falam, quando você fizer 18 anos, você vai ter um carro. E para a mulher dão um boneco e falam, quando você fizer 15 anos, vai ter essa festa de 15 anos, né? A famosa quinzeneira para os latino-americanos, essa ideia de apresentar a mulher que já pode ser noiva, que já pode casar para a sociedade. Então, é óbvio que se uma mulher brincar uma vida inteira de boneca e um homem brincar uma vida inteira de carrinho, a ideia dessa mulher de que ela é mais capaz de cuidar de uma criança e desse homem que ele é mais capaz de dirigir, isso vai acontecer. Isso é óbvio, né? É a mesma coisa de a gente pegar uma pessoa e estimular ela muito no sentido artístico, dar pincel desde criança, sabe? Dar material e tal, e você estimula bastante, traz isso para a vida dela, leva ela para ver obra de arte no museu. Aí chega na vida adulta, ela tem uma boa habilidade de apreciação de arte. Para uma outra criança, você não mostra nada de arte, você nem fala nesse assunto. Quando ela chegar na vida adulta, ela vai saber sobre arte? Claro que não, né? A gente sabe que, por mais que a gente tenha um espírito com as vocações anteriores, a gente precisa de estímulo para poder aprender. E é papel do pai e da mãe trazerem estímulos saudáveis, benéficos e o máximo possível equivalentes. Então, não é falar para o homem que a brincadeira dele é de bater, que a brincadeira dele é de lutinha, que ele vai brincar com um carrinho e ele vai ser um bom trabalhador, e para a mulher você dá uma vassoura. Nossa, gente, é o normal, né? Assim, você dá uma vassoura, você dá a cozinha, você dá tudo, e aí institui-se que a mulher, ela não tem a capacidade de dirigir, que o homem não tem a capacidade de cuidar dos filhos, e a gente vê gerações aí de filhos que não têm uma relação de amizade real com o pai, que existe aí um abismo, né? Um abismo afetivo, e mulheres que se sentem incapacitadas de fazer certas coisas, porque também foram criadas com esse abismo, né? Desse mundo diverso que a gente tem. Então é muito importante pensar em não criar esse tipo de estigma, né? A mulher nasce com instinto materno e o homem com a habilidade de cuidar e o homem não. Isso a gente já falou. Se a mulher ela é ensinada a cuidar, ela vai cuidar. E principalmente, se ela só teve como referência o cuidado da mãe, isso é muito importante. Se você só viu mulheres cuidando de pessoas na sua família, você vai entender, você homem ou mulher, inconscientemente que o papel do cuidado é da mulher. Você vai interiorizar que aquele não é o espaço do homem, que cuidar não é espaço do homem, que abraçar não é espaço do homem, que beijar no rosto não é espaço do homem, que um filho abraçar um pai, chorar, desabafar, não é espaço do homem, quando muitas vezes isso é normal para uma mãe e para uma filha. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de situação? O menino tá lá com seus conflitos, com a sua dificuldade na adolescência, precisando de uma conversa, e o pai não conversa de jeito nenhum. E a menina, quando ela precisa, ela abre o coração com a mãe, conversa, tem abraço, tem aconchego, e o homem, nisso, ele perde o contato com os próprios sentimentos. É muito importante que todo mundo seja tratado igual. Então, se um vai desabafar, o outro também vai desabafar. Se um tem que arrumar a cama, o outro também tem que arrumar a cama. Então, não pode ter essa diferença. Todos são seres humanos, né? O fato de um estar no corpo de mulher ou no corpo de homem não pode mudar a maneira como a gente vê a necessidade de afeto
para o outro. E isso é muito importante, porque o homem que não recebe afeto, ele não vai saber dar esse afeto também. Ele recebeu um tratamento frio quando criança, entendendo que ser homem é ser frio, ele provavelmente vai replicar isso sem perceber para os filhos dele. E, né, então isso é muito sério. Não existe isso de que é homem, ele não deve ter sentimento, ele tem que segurar firme e fechar a boca. E a mulher sim. Então olha como é que o machismo atrapalha os homens também. A mulher é vaidosa, o homem não. Isso a gente já falou também, né, gente? Então, desigualdade no lar, na carreira. Eu vou passar rapidamente. Quem quiser depois volta aí no vídeo, dá um print na tela e vê essa fonte aí do IBGE que fala que as mulheres trabalham com questões de fazer doméstico muito mais do que os homens, né? Proporcionalmente, quase que o dobro. E que a diferença de salário em mesmos cargos normalmente gera em torno de a mulher ganhar no máximo 61 a 77% do que o homem ganha no mesmo cargo, o que também é bem preocupante, né? Porque a gente deve ser remunerado de acordo com o que a gente faz e não de acordo com o formato do nosso corpo, né? Então a gente tem aqui no livro Os Caminhos do Amor. Para definir a mulher moderna, precisamos acrescentar às considerações anteriores o difícil caminho da emancipação feminina. A mulher de hoje não vive um contexto cultural em que os papéis de ambos os sexos estejam definidos por contornos precisos. A sociedade atual não espera da mulher que ela apenas abrigue e alimente os novos indivíduos. Exige que ela também seja capaz de dar sua cota de produção à coletividade. Então a gente vai ver aí que é muita cobrança em cima da mulher. Eu vou ter que passar rapidamente por alguns slides, porque eu tô vendo que meu tempo já passou. Esse assunto é um assunto muito bom. Eu acho que vale a pena depois a gente fazer mais um estudo sobre a questão das desigualdades, né? Mas a gente tem aqui, que a gente já passou também, falando sobre vocação, né? Da existência passada do Consolador. Eu já falei um pouco. E aqui é mais uma reflexão sobre a responsabilidade que deve ser igual do homem e da mulher na família, né? Então, a família tem que ser entendida como responsabilidade de quem forma essa família. Hoje nós temos famílias formadas por diversas pessoas, de diversas maneiras. A minha família mesmo não era mãe, pai e só filhos, era mãe, pai e vó. A minha avó sempre morou comigo, então a gente sempre teve uma família que não era simplesmente liderada por mãe e pai, mas era mãe, pai e vó. Então, duas figuras femininas e uma figura masculina, né? Então, a gente vê como que é importante cada pessoa, independente do seu sexo, se portar de maneira equivalente, principalmente de maneira justa, solidária, nos lares, entendendo as suas responsabilidades, né? A lei de igualdade, gente, é uma manifestação do amor de Deus, né? A iniciativa individual por estabelecer a equidade, o amor, ela traz benefício social que a gente vai colher no futuro. Então, eu deixo aqui para vocês as referências e eu falo muito da importância desse estudo para a gente entender, principalmente no seio familiar, que é o nosso primeiro treinamento social, o quanto que a gente precisa desconstruir aquelas ideias que são ideias que prejudicam a nossa maneira de entender a família, os indivíduos, e pensar lá no início do estudo o que é a dignidade da pessoa humana para o espiritismo. É isso, né? A gente entender que o espírito não tem sexo, o espírito não tem uma marca que Deus colocou para poder diferenciar um ou outro de maneira hierárquica. Deus criou todos nós iguais, todos nós sem saber, mas fadados ao progresso, né? Fadados no sentido de que o progresso e a felicidade são a certeza da nossa vida, são a certeza da eternidade. Então a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade nossa na construção. Se a gente não construir esse nosso progresso por bem, vem as situações adversas para poder nos ensinar a construir. Mas tudo isso a gente entende que é a lei de Deus trazendo aí para a gente as diversas maneiras de aprender.
aprender a ser feliz, aprender a trazer a felicidade para o outro. Eu peço desculpas porque eu estou olhando aqui meu cronômetro, eu demorei bastante, mas é um estudo que me empolga muito, que eu tenho as referências, né? A Constituição Brasileira, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Consolador, de Emmanuel, o IBGE, que eu tirei uma fonte, né, de lá, e os Caminhos do Amor. E então eu queria agradecer vocês pela atenção, pelo tempo que vocês me cederam. Eu peço desculpas pela correria, é um assunto que eu acho que eu poderia falar dele por muito tempo, e eu espero que as reflexões possam ir primeiro para a intimidade e depois para os lares e depois para todas as outras pessoas, de maneira a gente todos os dias se questionar por que que nós agimos de certas maneiras, por que que nós acreditamos em certas coisas e cada vez mais entender a mensagem do Cristo como uma mensagem para toda a humanidade, sem distinção. A mensagem do Cristo ela tem que ser entendida como uma mensagem universal, porque Cristo está alinhado com o nosso Pai, com Deus, o nosso Criador. Né? E a gente tem que buscar se alinhar a Ele também. Vou fazer a prece de encerramento para a gente. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai divino, Criador, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, mesmo que virtualmente, para aprender em Teu nome, aprender a lei que nos governa, para enfim, Senhor, podermos nos alinhar a essa lei, podermos extinguir o orgulho, o egoísmo, encontrarmos forças para agirmos na nossa sociedade, na nossa família, no ambiente espiritual que nos cerca, com amor, com justiça, com solidariedade, com humanidade, com respeito, com mansidão. Nós pedimos a Deus que nos fortaleça todos os dias para conseguirmos conquistar essas virtudes que nos trarão a felicidade eterna. Nós pedimos ao Cristo que nos dê força para poder, todos os dias, desconstruir os preconceitos que temos, para que possamos ver todos os nossos irmãos como merecedores de respeito e de amor. Que nós possamos, Senhor Jesus, com cada estudo que fazemos, encontrar mais um pouquinho da centelha divina na nossa intimidade. Percebemos que podemos fazer brilhar a nossa luz para nós, para a nossa família e para toda a família universal. Que o Senhor esteja presente em nossos lares, em nossos corações e que esteja presente principalmente, Senhor, com aqueles que mais sofrem nesse momento e mais precisam do acolhimento e do teu amparo divino. Que assim seja. Gente, eu agradeço vocês. De novo, eu peço desculpas por avançar no tempo e agradeço demais a atenção. Espero que todos tenham uma excelente noite e que a gente possa encontrar novamente para fazer outros estudos em outros momentos. Obrigada!